vivo pelos canais 20 e 520 da Claro, no endereço tvmaster.tv, o YouTube em TV Master Play também está transmitindo, o Instagram, você pode interagir aí pelo código QR, direto para o WhatsApp, pode escrever por extenso iaiDoutor.com e a sua pergunta também vai chegar aqui. Eu quero só ressaltar o número de perguntas aqui em relação ao primeiro bloco com o secretário de Saúde, o doutor Fábio Rocha, é uma coisa incrível. Eu quero dizer que irei, obviamente, repassar todas essas perguntas para o doutor. E vamos iniciar o segundo bloco. Eu já tenho ao meu lado aqui o doutor Edgar Tagino. Edgar Tagino, além de ser um grande cirurgião, eu conheço muito bem, ele atua também na área da endoscopia. Seja bem-vindo, doutor Edgar, mais uma vez aqui na bancada do Saúde Master, que salva vidas. É um prazer receber mais uma vez esse convite, esse programa de alta credibilidade para toda a população pessoense sobre temas acerca da saúde. Doutor Edgar Tagino, quando o senhor sugeriu o tema, eu tenho que confessar, eu passei algumas noites, doutor, estudando, como sempre eu faço, até em respeito ao grande público cada vez maior do programa Saúde Master aqui pela TV Master. Aí o senhor falou da acalásia. Eu queria que o senhor explicasse inicialmente o que significa e a partir daí chegarão as perguntas, iremos para os procedimentos e os tratamentos. E aí, doutor? Então, acalásia vem do grego, né, que seria a ausência de relaxamento. Acalásis, né, a ausência de relaxamento, no caso do esôfago. Então, no lado mais prático do cotidiano, seria o famoso entalo, ou qualquer dificuldade que o paciente tenha de engolir, deglutir e fazer com que esse alimento percorra o esôfago até o estômago. Então, a acalásia seria, no finzinho do esôfago, essa dificuldade de esvaziamento do esôfago, vamos chamar assim, de que a comida desça até o estômago. Doutor Edgar Tagino, quando a gente começa a ler e a se aprofundar, a gente nota que é bem mais comum isso ocorrer do que o que a gente pensa. Quando eu conversei com o doutor Edgar, minutos antes do início aqui do programa, aqui nos estúdios da TV Master, o doutor foi narrando para mim vários e vários casos, ou seja, pessoas que têm dificuldade em ingerir alimentos. Lógico, principalmente sólidos, mas também líquidos. Não é isso, doutor? Exatamente. A dificuldade em engolir e de deglutir os alimentos pode ser da parte mais de cima do esôfago, né, mais na parte do pescoço, ou da parte mais do tórax do esôfago, né? O esôfago ele é um órgão muscular, de forma que se a gente dividisse ele em 3 partes, o primeiro terço seria a musculatura voluntária. Seria o gole que nós damos, né, para beber água voluntariamente. E a partir, então, mais ou menos dos 2 terços, o esôfago fica com a musculatura, vamos dizer assim, voluntária, né, que foge ao nosso comando voluntário, vai contraindo de acordo com os estímulos, presença de alimentos dentro do órgão e estímulos também neurológicos e hormonais. Doutor, eu creio que aí com certeza vem todas as patologias, as comorbidades dessa situação. Como, por exemplo, refluxo, dores. É nesse sentido realmente, doutor? Existe uma gama de doenças que interferem na contratilidade, né, na força do esôfago em empurrar o alimento para o estômago. Então, existem, como eu falei, doenças que podem ser mais de ordem neurológicas. Por exemplo, o paciente pode ter uma sequela de um AVC e ter uma dificuldade de deglutir. Seria uma deglutição mais alta, né, a parte mais do esôfago cervical. E também pode ter
Por exemplo, a doença de Chagas, que acomete mais a parte mais baixa do esôfago, que seria uma das causas da acalásia, né, dessa dificuldade do relaxamento do esôfago na parte inferior. Doutor, essa cirurgia, vamos dizer, a convencional, ela é uma cirurgia, não sei se a palavra é essa, um pouco complexa, demorada. Só que o motivo, vamos dizer assim, maior também do senhor aqui na bancada do Saúde Master é que através da endoscopia o senhor realiza, isso eu sei, com excelência, essa cirurgia. Não é isso, doutor? O tratamento da acalásia é uma doença antiga, então existem várias técnicas cirúrgicas convencionais através da laparoscopia e através de cortes no paciente. E a técnica que vai ser indicada para o paciente vai ser de acordo com o grau de dilatação desse esôfago, que tenta vencer essa dificuldade, contraindo mais forte, e acaba com o tempo, vamos dizer assim, cansando, e ele vai dilatando. Então, a cirurgia que é feita de forma convencional, laparoscópica, ou aberta, cortando, tem bons resultados também, mas com o avançar da tecnologia e com esse casamento perfeito entre a cirurgia e a endoscopia, existe a técnica por endoscopia, ou seja, pela boca, sem cortes, que a gente consegue devolver o paciente o mais rápido possível para as suas atividades do cotidiano. Um alta hospitalar também bem mais rápido do que a cirurgia laparoscópica, mas cada um tem sua indicação. Uma técnica não anula a outra, né? Doutor Edgar, muitas perguntas também chegando. É lógico, quando falamos da dificuldade em se alimentar, aí, doutor, as pessoas estão perguntando, por exemplo, perdi muito peso em poucos dias. Outra diz aqui, tive Covid e ainda continuo perdendo muito peso. Agora estou preocupado. O que devo fazer? E aí, doutor? A perda de peso é um sinal de alarme, certo? Agora, em quanto tempo ela ocorreu, é que o médico vai conseguir raciocinar cada paciente do seu modo. Ou seja, se você, por exemplo, eu tive um caso que a paciente fazia atividade física regular e perdia peso naturalmente por isso, mas tinha acalásia. Ela, por ter uma dieta mais regrada, também desses famosos shakes, de academia, tudo isso, ela acabou que não notou tanto que estava entalando, porque era mais líquido que ela tomava. E perdia peso achando que era só do exercício. Então, qualquer perda de peso, na dúvida, tem que procurar um médico para ele avaliar se aquela perda de peso é algo que é esperado para, por exemplo, uma dieta, ou está acima do normal, ou tem associação com outra doença que possa estar passando batido, como diz popularmente, né? E com o olhar clínico do médico, a gente vai conseguir discernir qual o melhor caminho a seguir, quais os exames que devem ser feitos, para que tranquilize o paciente e mostre a causa daquela perda de peso. Doutor Edgar, outra pergunta aqui, tem um telespectador que está dizendo que está com um constante queimor ao ingerir alguns alimentos, como massa, cuscuz, feijão, macarrão. Aí ele diz, eu me sinto como se eu tivesse com um ferimento no estômago. E aí, doutor, alguma relação com a acalásia? Os sintomas narrados, descritos pelo nosso telespectador, eles falam a favor mais da doença do refluxo gastroesofágico. Então, o conteúdo ácido do estômago, ele volta para o esôfago em todos nós, principalmente no horário da noite, né, na posição horizontal, dormindo. E existe o que a gente chama de clareamento esofágico fisiológico, ou seja, todo o esôfago normal ele consegue empurrar de volta o ácido para o lugar dele, que seria dentro do estômago. Em alguns pacientes, existe um certo grau de relaxamento maior, ou algum defeito anatômico, como a hérnia, ou o paciente tem hábitos alimentares que não são saudáveis, principalmente à noite, que vão favorecer esse retorno do ácido e causar o chamado doença do refluxo, que pode culminar com o ferimento do esôfago e dar exatamente essa sensação que o telespectador está sentindo, né? Como se tivesse um arranhão dentro do esôfago, até quando toma líquido, por exemplo, uma água, ou algum extremo de temperatura, um café, ou algo até mais sólido, pode, na contração do esôfago, ter esse sintoma, essa dor, na famosa boca do estômago, que pode subir também até
a boca, aquele gosto amargo, né? Principalmente à noite. Doutor Edgar Tagino, doutor, eu me refiro agora à disfagia. A gente chama de forma popular o entalo, né? E isso vem a incapacidade de engolir e também nesse contexto, na minha pesquisa, pode vir tosse, azia, rouquidão, e nesse momento eu vejo um perigo aí também, porque tudo isso muitas vezes se confunde com sintomas da Covid. Qual é a indicação que o senhor dá nesses casos ou nesse caso, doutor? Está muito em pauta a Covid-19, o acometimento do aparelho digestivo, né, pela Covid-19. Então, hoje, qualquer mal-estar, todo mundo pensa, eu acho que eu estou com a Covid, né? Mas a disfagia em si, essa dificuldade em engolir, pode ter várias causas. Qualquer coisa que possa estar obstruindo, algum tumor no esôfago pode dar disfagia, o próprio refluxo avançado pode inflamar tanto o esôfago e dar disfagia também, essa dificuldade para deglutir. Doenças reumatológicas, como a esclerodermia, pode também alterar a contratilidade do esôfago e também causar disfagia. E algumas viroses também que podem causar disfagia no esôfago, como a herpes esofágica, citomegalovírus, tem várias doenças, né? Então, o ideal é você procurar o seu médico e, a partir daí, então, a gente conseguir fechar esse diagnóstico. No caso dessas doenças, da disfagia, o melhor exame a ser realizado é a endoscopia digestiva, com certeza. Tanto para afastar causas mais graves, como os tumores, como para avaliar o esôfago, o formato do órgão, se está dilatado, se não está, o caminho que ele está percorrendo, se tem alguma tortuosidade que possa estar contribuindo para esse entalo. Doutor Edgar Tagino, doutor, quando eu estive lendo sobre a ação da endoscopia no caso da acalásia, doutor, foi impressionante. Primeiro eu li que poucos médicos têm essa habilidade em fazer. Essa habilidade eu me refiro também, é óbvio, ao conhecimento, que eu sei que o senhor tem até muito, doutor. Isso eu sei realmente. Doutor, por que tão poucos profissionais podem fazer esse tipo de procedimento? Eu queria entender, e o nosso público também, porque, doutor, quando eu fui lendo, a pessoa transmite talvez um medo. Ele diz assim, olha, não é todo profissional que vai fazer um procedimento desse que o senhor faz, repito, com excelência total. E aí, doutor? O procedimento para tratar a acalásia por cirurgia endoscópica, que hoje é uma das grandes paixões da minha vida, a cirurgia endoscópica. Eu sou entusiasta das técnicas minimamente invasivas. Ela começou no Japão, através de Inouye, em 2008, que ele foi o corajoso, que conseguiu, então, através da boca, sem cortes, fazer a cirurgia para tratar a acalásia. Essa cirurgia é conhecida como POEM, que é uma sigla POEM, que seria miotomia endoscópica peroral, ou seja, pela boca. Não existe cortes no abdômen nem no pescoço. Através do aparelho de endoscopia, a gente consegue, através de um longo e árduo treinamento, abrir delicadamente toda a parte da musculatura que está estreitando o esôfago lá na parte de baixo, na boca do estômago, impedindo que o paciente tenha qualidade de vida. Afinal de contas, se alimentar bem, comer bem, é um critério de saúde, né? Então, a pessoa que não se alimenta bem, todos os pacientes que têm acalásia, se você visse, é desesperador, né? Muitos têm que comer através de sondas, que não conseguem nem sequer tomar qualquer líquido um pouco mais grosso, mais espesso, um suco, uma vitamina, não consegue. E vai perdendo peso e é desesperador, realmente. Doutor Edgar Tagino, de uma forma, doutor, bem simples, o procedimento, o que é que realmente ocorre no esôfago? É uma abertura que se dá maior, ou seja, havia ali um estreitamento. O que é que a endoscopia propicia nessa situação, doutor? Na acalásia, existe um estreitamento do esôfago da parte mais baixa, que a gente chama a parte inferior do esôfago.
através dessa musculatura que não está relaxando. Então, a comida fica, digamos assim, obstruindo o esôfago na parte de baixo. Então, por endoscopia, a gente consegue, através do POEM, fazer, de forma minimamente invasiva, cortes dessa musculatura, de forma que o esôfago vai abrir mais a parte de baixo e favorecer com que a comida passe para o estômago de uma forma mais confortável e que traga, na verdade, traga de volta a qualidade de vida desse paciente. Doutor, outras perguntas aqui, são muitas realmente chegando. Se esse procedimento, por exemplo, o senhor, junto com a equipe, faz na própria clínica e também nesse contexto, se planos de saúde cobrem esse procedimento. E aí, doutor? A miotomia endoscópica peroral, o POEM, ele é um procedimento que a gente realiza em ambiente hospitalar, de forma em bloco cirúrgico, mas que o internamento é bem reduzido, em torno de 24 horas, no máximo 2 dias, o paciente tem alta. A grande maioria, com 24 horas, já tem alta, inclusive já se alimentando de líquidos. Então, é um procedimento muito seguro, mas que temos que ter, como você bem falou, um procedimento cheio de detalhes e que exige realmente uma formação, um estudo mais aprofundado. Então, tudo com o máximo de segurança possível para o paciente, para minimizar o máximo possível qualquer complicação. Então, o procedimento é muito seguro, feito pela boca, sem cortes, em ambiente hospitalar, fica um dia, em média, no hospital, e, infelizmente, ainda os planos de saúde não cobrem esse procedimento, embora, paradoxalmente, existem alguns estados que realizam no SUS. Doutor Edgar, estão perguntando também sobre anestesia nesse caso. É local? Como é que funciona, doutor? Ótima pergunta. Devido à delicadeza e à suavidade do corte na musculatura e à precisão desse corte, a gente não pode nem imaginar que o paciente possa se mexer na hora de fazer esses pequenos cortes no esôfago. Então, o ideal é a anestesia geral, é a forma mais segura, que vai mais confortável para o médico executante, o cirurgião endoscopista, e também para o anestesiologista. Vai ter uma anestesia muito mais segura para ele do que outro tipo anestésico. Doutor Edgar Tagino, sabemos que a tecnologia sempre avança, sempre avançará, e durante a pandemia deu uma carreira grande aí de 100 metros em alguns segundos. Na área da endoscopia, isso tem ocorrido, está ocorrendo nos equipamentos, por exemplo. E aí, doutor? A cada instante, no mundo inteiro, o ser humano tem buscado avanços tecnológicos. A endoscopia tem evoluído de uma forma rápida e, graças a Deus, de forma muito segura. Por exemplo, esse mesmo método que a gente usa para a calásia, nós podemos usar também em pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, como o sleeve, e houve alguma torção, que não conseguiu desfazer com dilatações com balões, a gente consegue distorcer esse estômago da bariátrica, que está causando dor, vômito, através do POEM, que seria o G-POEM, que a gente chama G de gástrico, de estômago, né? Então, seria a miotomia endoscópica do estômago, a mesma técnica, o mesmo princípio, abrir a musculatura que está forçando essa rotação do órgão, né? Então, existe também, agora, atualmente, em Tóquio, a robótica endoscópica, que está sendo desenvolvida a todo vapor, e, se Deus quiser, vai chegar o quanto antes. Inclusive, devido à pandemia, adiamos alguns projetos, um deles seria a minha ida a Tóquio, infelizmente não pude realizar, mas Deus sabe o tempo de tudo, né? Então, vamos ter fé em Deus que, logo, logo, eu possa estar trazendo também para cá essa técnica robótica. Se Deus quiser, doutor Edgar. Doutor Edgar, eu estou me lembrando agora, lógico, o senhor faz parte de uma equipe de médicos extraordinários e eu queria falar um pouco, tenho que falar, no doutor Eduardo Pachu, seu grande amigo, e é lógico, os senhores ali estão há anos e anos, há décadas, salvando vidas. E uma coisa interessante nessa semana agora passada, que eu estive com o doutor Edgar, estive também com o doutor Eduardo Pachu. Aí quando, doutor, o Pachu me disse: eu estou completando 5.600 cirurgias bariátricas com sucesso, doutor,
Isso é um número impressionante, são vidas salvas e assim, eu fico muito orgulhoso de ter o carinho, de ter a consideração dessa equipe. Eu sei que é muito grande, mas que lá está o senhor e também o doutor Eduardo Pachu. E aí, doutor? Esse número não nos envaidece, aumenta a nossa responsabilidade, aumenta a nossa vontade de buscar cada vez mais melhorar, buscar mais conhecimento, para que a gente possa proporcionar para os pacientes, principalmente de uma forma integral e universal, não só no privado, mas no SUS também, tudo que a medicina pode proporcionar de melhor para os nossos pacientes. Como eu falei, realmente é um número que chama a atenção, mas que cada paciente é avaliado e tratado. Não é apenas um número, cada um tem sua história conosco e somos uma grande família, graças a Deus. Quero até aproveitar para avisar que ao vivo, lógico, para todo o público, que o doutor Eduardo Pachu, ele estará aqui no Saúde Master, no programa do dia 10 de março. Podem observar aí que é uma quarta-feira, ao vivo. Conseguimos um horáriozinho do Pachu, que não é fácil, como também do doutor, é bem complicado, mas como o programa salva vidas e é de utilidade pública, no dia 10 de março teremos mais uma vez aqui a presença extraordinária do doutor Eduardo Pachu, um paraibano, inclusive de Campina Grande, não é isso, doutor? Exatamente, de Campina Grande. Pachu é um grande irmão, um grande amigo e sócio. E só complementando um pouquinho a resposta dessa interação, desse casamento da endoscopia com a cirurgia, nós realizamos um procedimento muito interessante, onde, ao mesmo tempo, o Pachu foi com a câmera pela laparoscopia e eu fui pela boca pela endoscopia na ressecção de uma tumoração no duodeno, também feito de uma forma minimamente invasiva para o paciente. Ou seja, a endoscopia tem avançado e tem se aproximado cada vez mais dos procedimentos cirúrgicos. Doutor Edgar, e nesse contexto eu quero avisar o público aí, já pedi também, né, assim, sempre aquela corrente positiva, né, a gente tem que ter, que nessa sexta agora, né, depois de amanhã, eu vou estar passando também por um procedimento, a gente vai falar um pouquinho, porque de repente esse procedimento pode atender a várias pessoas aí, até eu acho que muitas nem conhecem esse tipo de procedimento que o doutor Edgar vai realizar. E na sexta-feira, doutor Edgar, primeiramente, né, pedindo a Deus, e Deus que age sobre as pessoas, eu estarei lá com o senhor, com o doutor Eduardo Pachu e com toda a equipe, e o procedimento que eu vou realizar, ligada com a bariátrica que eu fiz há quase 3 anos, se chama plasma de argônio. E aí, doutor? A aplicação do plasma de argônio é um dos métodos que nós temos, uma das nossas ferramentas para o paciente otimizar mais ainda a perda de peso após a cirurgia bariátrica. A gente sabe que o bypass, na cirurgia bariátrica, a gente faz uma união do intestino com o estômago menorzinho, pequenininho. E essa união, que a gente chama anastomose, ela, com o tempo, ela pode dilatar um pouco e a gente faz esse ajuste, vamos dizer assim, através da aplicação do plasma de argônio, que é um método endoscópico. Esse, sim, é feito em ambiente de forma ambulatorial, em clínicas, não tem problema nenhum realizar na clínica, sob sedação. É um procedimento que também exige um treinamento adequado de toda uma equipe, multidisciplinar, inclusive, pois o paciente vai ter que retomar todo o projeto inicial da bariátrica para que a cicatrização seja de forma otimizada e a gente tenha sucesso no ajuste da perda de peso. É um procedimento muito seguro e ele consiste na aplicação do plasma do gás argônio, ou seja, o gás argônio associado a uma corrente elétrica vai conseguir fazer uma queimadura, né, uma inflamação na anastomose de forma delicada e que ele consiga, então, estreitar, como vocês estão vendo aí na imagem, esse parece um raio, né, a imagem de um raio saindo pelo catéter, ele vai
Então, remodelando, assim, por assim dizer, essa junção do estômago com o intestino, promovendo a perda de peso um pouco maior ainda do que já vinha ocorrendo com o efeito da bariátrica. Ou seja, doutor Edgar, assim, não deixa de ser uma endoscopia, sendo com todo esse tratamento, e eu comecei a ler, obviamente, vou passar pelo procedimento, ele ocorre muito quando há um reganho de peso, foi o meu caso, e não só isso, eu estava conversando com o doutor. Quando eu fiz a bariátrica, principalmente se deu o motivo maior pela diabetes. E ela vinha controlada, aí veio a pandemia, relaxei também um pouco, é bom que se diga também, mas a partir daí, a minha taxa de diabetes, ela foi elevando, foi o momento que eu cheguei, conversei com o doutor Edgar Tagino, com o doutor Eduardo Pachu, e eles me falaram desse procedimento, e a partir daí eu comecei, o que é normal, a entender melhor. É o motivo também de trazer para o programa, eu tenho certeza, são milhares de pessoas que já fizeram bariátrica, sabemos que uma parcela volta a ganhar peso e tudo isso tem que ser observado. Não é isso, doutor? Exatamente. A obesidade é uma doença crônica, controlável e que a gente tem que ficar sempre em alerta, estado de alerta. Não é porque você fez uma bariátrica que está garantido que você vai não ganhar nenhum quilo a mais o resto da vida. Tem que estar em constante contato com a equipe multidisciplinar, com nutricionista, psicólogos, médicos e endocrinologistas, para que o resultado se mantenha de uma forma adequada. E existem outras opções para contornar esse reganho de peso. E, por exemplo, o plasma de argônio, que está proposto para o Fábio, vai conseguir, então, devolver aquela saciedade que foi um pouco perdida com essa pandemia, vamos dizer assim, nos próprios exageros que ele relatou. E, dando a saciedade, vai ter uma dieta mais controlada e, com certeza, as taxas vão voltar a ficar como estavam. Se Deus quiser. E, doutor, quero dizer assim, eu estou tranquilo, viu, doutor? Assim, eu sei que eu estou em maravilhosas mãos, são médicos altamente capacitados e isso me dá toda uma tranquilidade. E, assim, falando em profundidade sobre todo esse tratamento, eu olhei que é um recurso nesse aspecto até maravilhoso, não é, doutor? Porque é uma solução que várias pessoas talvez estejam precisando. Agora, doutor, vem uma pergunta. Para esse procedimento do plasma, tem que ter feito uma cirurgia bariátrica antes? Mais uma excelente pergunta. A indicação clássica da aplicação do plasma de argônio é para o paciente que já fez a bariátrica e que já fez um tipo específico de bariátrica, que é o bypass. Os pacientes que fizeram o sleeve, existem opções? Existem. Endoscópicas? Também endoscópicas. A ressutura endoscópica, o processo de sutura endoscópica pode diminuir mais ainda o estômago para os pacientes que não fizeram o bypass. A imagem mostra aí agora, estou vendo, a sutura endoscópica, né? Então, o paciente que já tem o estômago tubulizado, ele consegue diminuir mais ainda o tubo, que seria o sleeve. No caso do bypass, aí sim está indicado o plasma de argônio. Existem algumas aplicações de argônio que ainda não chegaram até o Brasil. Por exemplo, na Espanha eles têm usado, e no Chile também, para alteração do duodeno, da absorção do adenal, através dessa queimadura pelo plasma de argônio. Mas ainda não foi liberado no Brasil. Mas aí já são cenas dos próximos capítulos, né, como dizem. Doutor Edgar Tagino, eu quero agradecer muito. Nós chegamos praticamente no final, ao vivo, aqui pela TV Master, edição de número 79 do programa Saúde Master. Doutor, eu queria, estão perguntando, é lógico, como encontra o senhor, aonde funciona a clínica e nesse contexto também é lógico a mensagem do senhor de esperança. Eu fiquei sabendo também, fiquei contente que exatamente hoje, agora há pouco, o senhor tomou já a segunda dose aí da vacina contra a Covid. Não é isso, doutor?
Exatamente. Estamos aqui otimistas, confiantes na vacinação. Antes de vir para o programa gravar, graças a Deus eu tive essa oportunidade, que eu desejo que chegue o mais rápido possível a todos que nos assistem. Os que ainda não estão vacinados, tomei a segunda dose da vacina, com muito otimismo, muita esperança e fé em Deus, que tudo dê certo. E espero que logo, logo, esse tema já esteja com, como o Fábio falou no outro bloco, bem definido, os tratamentos, as prevenções, que a gente consiga vencer o quanto antes esse vírus que tem dizimado a paz de todos nós, né, Fábio? Doutor Edgar, a mesma pergunta ainda. Onde encontra o senhor, a clínica, redes sociais? O senhor pode se sentir à vontade, caso queira informar. Hoje, devido a todas as tecnologias que você conhece bem nas redes sociais, é muito fácil encontrar a gente nas redes sociais e, através delas, tem os nossos contatos das clínicas, de onde achar a nossa equipe, né, como um todo, todos que compõem a nossa equipe. Então, fica bem fácil de achar nas redes sociais. Pronto, em síntese, só é colocar aí doutor Edgar Tagino e, obviamente, irão aparecer todos os indicativos, as várias perguntas, sempre costumo frisar, é uma questão até de respeito ao nosso público, eu vou repassar para o doutor Edgar. Chegaram também, doutor, várias perguntas para o doutor Eduardo Pachu, que vamos repassar. Repito, ele estará também aqui, se Deus quiser, no dia 10 de março. E de resto, eu quero só agradecer a toda a grande audiência. É incrível o que está acontecendo. Ou seja, o programa aqui começa levando informação que salva a vida, mas não termina nunca. Por quê? Vai sendo cada vez mais assistido, baixado, compartilhado e por aí começam a chegar a qualquer momento, de qualquer lugar do mundo, perguntas através do código QR, que é lógico, eu repasso para os médicos, para as médicas, para os profissionais de saúde, uma vez aqui entrevistados. Portanto, aqui, em nome da TV Master, eu quero agradecer, em nome de todos que estão trabalhando e tendo a certeza, como eu sempre digo, de coração, e graças a Deus, nós fizemos mais um grande programa. Eu tenho certeza que pessoas aí do outro lado estão, nesse momento, interagindo com várias outras pessoas, dando essa informação, que é a informação da verdade, é a informação balizada, é a informação dos melhores profissionais em todas as áreas. Portanto, fiquem com Deus e até a próxima edição, que será de número 80 do programa Saúde Master.